Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, muita informação para vocês nessa segunda-feira do Timão. Corinthians que hoje apresentou o técnico Ramon Dias, falou aí na coletiva de apresentação. Amanhã acontece a estreia dele à frente do Timão na Neoquímica Arena, ao lado da fiel torcida, às 9 horas da noite. E será que agora vai acontecer a virada de chave do Timão para se afastar aí da zona do rebaixamento? Vocês estão confiantes no Ramon Dias, fiel? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e vamos agora ver todo o mercado da bola do Corinthians muito agitado. O Corinthians tentando a contratação do colombiano Gustavo Cuéllar, querendo aí mais reforços no mercado. Tem informação também do Corinthians, será que vai se tornar uma SAF? Tem muita informação bacana nesse vídeo, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias exclusivas e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians, hein? Muita coisa acontecendo no Timão. Dá só uma olhada, fiel. Corinthians que está tentando a contratação de outros jogadores. Hoje anunciou oficialmente a contratação do Alex Santana. Corinthians anunciou oficialmente a contratação do Alex Santana. Alex Santana foi anunciado. Mais um louco do bando. Jogador que veio do Atlético Paranaense. Tem 29 anos. Jogador assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Tinha contrato com o Atlético Paranaense até julho de 2026. O Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos do jogador. O valor da transação não foi revelado. Ele disse que é uma felicidade muito grande jogar no Corinthians, sonho de criança jogar no Corinthians. Disse que era corintiano desde criança, é um sonho de criança jogar no Corinthians. O Alex Santana foi revelado pelo Internacional e passou pelo Criciúma, pelo Guarani, pelo Paraná Clube, pelo Botafogo, pelo Ludogorets, antes de defender o Atlético, onde fez 80 jogos e marcou 12 gols. Nessa temporada, o Alex entrou em campo 18 vezes, apenas 4 vezes no Campeonato Brasileiro, e por isso ele pôde ser negociado com a equipe do Corinthians. O Corinthians que contratou também, além do Alex Santana, mas ainda não anunciou, o André Ramalho, zagueiro que veio do PSV da Holanda. Existe a expectativa muito grande que ele seja anunciado até de repente para jogar amanhã contra o Criciúma, mas dificilmente isso deve acontecer porque o nome dele tem que aparecer no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Para isso ele precisa assinar contrato com o Corinthians. Além do André Ramalho e do Alex Santana, o Corinthians contratou o Hugo Souza. O Hugo Souza, goleiro, deve ser o titular, ou pode ser o titular do Corinthians amanhã contra o Criciúma. Né? O técnico Ramon Dias foi perguntado sobre isso, não quis responder quem vai ser o titular, mas o Hugo Souza pode aparecer como titular, foi contratado para ser o titular, pode aparecer como titular amanhã da equipe do Corinthians. E o Charles também foi contratado, mas ainda esse vai demorar um pouco mais, porque não está treinando no Corinthians, não deve ser anunciado, deve ser anunciado nos próximos dias, mas ainda não foi anunciado. Ainda o Corinthians está esperando a questão da documentação do jogador para acertar a contratação do jogador do Charles. E o Corinthians busca novos reforços no mercado. O Corinthians que está desistindo de contratar o Matheus Sanabria, atacante argentino, porque o Corinthians achou muito caro a pedida do Lanús, da Argentina. A diretoria corintiana abriu negociações por 2 atacantes estrangeiros nas últimas semanas, né? Pelo Matheus Sanabria, de 20 anos, que pertence ao Lanús, e pelo uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos, do América do México. A dupla, porém, neste momento, está distante do Corinthians, devido às condições financeiras. No caso do Sanabria, o Timão tentou a contratação por empréstimo, mas o Lanús informou que só aceita negociar o jogador em definitivo. Já no caso do Brian Rodrigues, o América do México deseja recuperar o investimento feito no atleta em 2022, quando pagou 6 milhões de dólares para tirá-lo do Los Angeles FC. O valor é considerado alto pela equipe do Corinthians. O Corinthians, então,
O Corinthians já investiu mais de 130 milhões de reais em reforços neste ano. Está enfrentando dificuldades financeiras, está tentando contratar, mas não tem dinheiro para fazê-lo. Então a coisa está realmente muito difícil pelo lado do Corinthians. Segundo o Ramon Dias, as contratações serão pontuais. Não precisamos de muitas peças, disse o Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias hoje, dizendo que o Corinthians não precisa de muitas peças para reforçar o elenco. Agora, em contrapartida, segundo o Neto, hoje no programa Os Donos da Bola, o Corinthians está atrás do Cuejar, está tentando a contratação do Cuejar. Acontece que o Cuejar também é muito caro, vai esbarrar no mesmo problema. O Cuejar, que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, ganha 1.200.000 reais de salário por mês, livre de impostos. E o Al-Shabaab também exige pelo menos 5 milhões de euros para vender o jogador. Ou seja, é realmente uma negociação muito difícil de ser concretizada. Mas o Cuejar é o sonho de consumo do técnico Ramon Dias. É o primeiro da lista de reforços do técnico argentino. Ele gostaria muito de ter o Cuejar jogando no Corinthians, mas a questão financeira deve atrapalhar realmente o Corinthians nesta contratação. E sobre questões financeiras, o Corinthians com uma dívida muito grande, 2 bilhões, mais de 2 bilhões de dívidas, o Corinthians é o seguinte, nesta segunda-feira o assunto SAF voltou a ser pauta no noticiário do Corinthians, já que a OTB Esportes confirmou o interesse em intermediar o negócio para a aquisição do Corinthians, ou seja, a OTB Esportes está querendo intermediar o negócio, um grupo de empresários está querendo comprar o Corinthians e para transformar o Corinthians em SAF. Mas o Corinthians emitiu uma nota hoje dizendo que o Corinthians não está à venda. O presidente Augusto Melo reafirma o seu posicionamento contrário à questão de pagamento das dívidas em troca do controle do clube, diz trecho da comunicação emitido pelo clube. Outro ponto citado pelo clube envolve uma possível participação do empresário Igor Sveibrucker, braço direito do Augusto Melo na negociação. No entanto, a intermediação foi negada tanto pelo grupo quanto pelo Corinthians. Os investidores em adquirir o timão são de outro grupo, liderado por Marcelo Goldfarb, que é filho do Bernardo Goldfarb, fundador das lojas Marisa. O Marcelo é também um dos donos da OTB Esportes, que faria uma espécie de intermediação entre as partes. A ideia consiste em abertura de capital para os torcedores no futuro, além de pagar as dívidas do clube, que giram em torno de 2 bilhões de reais, somando aí a Neoquímica Arena. Então, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que nunca recebeu qualquer contato oficial da OTB Esportes para tratar sobre assuntos relacionados às dívidas do Corinthians. O presidente Augusto Melo reafirma o seu posicionamento contrário à questão de pagamento das dívidas em troca do controle do clube. Também reafirma que não autorizou qualquer terceiro a representar a instituição em qualquer tratativa envolvendo a questão. Essa é a nota emitida pelo Corinthians hoje a respeito dessa questão da SAF. Salve, fiel torcida, continuando falando agora muito do Corinthians para vocês. O Ramon Dias, que está à frente aí, pegou o Corinthians numa situação complicada, vai tentar dar jeito nesse time para livrar a gente do rebaixamento. Vem conversando com a diretoria a respeito de reforços. Ele que foi apresentado nessa segunda-feira, na entrevista coletiva que teve lá no CT, o Corinthians aí está à procura de reforços e um pedido que tem sido feito aí pelo Ramon Dias é pelo Gustavo Cuejar. Diversos veículos de comunicação já soltaram notícia que o Corinthians tem interesse aí na contratação do jogador. O Neto, hoje no seu programa Donos da Bola, inclusive, enfatizou que o Corinthians já fez uma proposta ao Gustavo Cuejar, que está no Al-Shabaab, meio campista, 31 anos, colombiano, que poderia ajudar muito, né, esse time do Corinthians, encorpando aí ainda mais o meio-campo. Hoje ainda teve a confirmação da contratação do Alex Santana, que já vinha treinando com a equipe, e hoje também foi oficializado aí como novo reforço
do Corinthians. Mas o Gustavo Cuéllar, que está no Al-Shabaab, tem interesse sim o Corinthians na contratação desse jogador. Já trabalhou com o Ramon Dias em solo brasileiro. Se destacou aqui no Flamengo, né? Vocês se lembram da passagem dele no Flamengo? Jogou muita bola. E é um jogador que poderia chegar aí e para ser titular no Corinthians. 31 anos, aí não é tão velho, né? Tem certa experiência, algo que poderia ajudar, mas um empecilho para essa negociação seria o pedido do salário do jogador. É em torno aí de 1,5 milhão de reais por mês. Algo que está longe aí da realidade do Corinthians, mas o Corinthians, a gente sabe, né? Paga isso para alguns jogadores, Yuri Alberto, Igor Coronado, e o Ramon Dias tem frisado aí, batido na tecla do nome do Gustavo Cuéllar. Será que o presidente vai ter bala para fazer uma investida aí no Gustavo Cuéllar? O Augusto Melo que prometeu para a torcida 4 reforços de peso. Até agora, Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Charles da Inglaterra. Será que são esses os 4 nomes de peso? Acho que o Corinthians deve ir atrás de mais reforços, principalmente para o ataque também, né? Porque o Corinthians é pífio em fazer gols no brasileiro, precisa de atacantes melhores. Pedro Raul, a gente sabe que não dá para contar com ele. E o Roberto vive aquela fase, né? Tem dia que ele acerta um gol, tem dia que ele acerta a lua, tem dia que ele cai sozinho. Então a gente nunca sabe aí. Já perdi minhas esperanças pelo Yuri Alberto, que é um bom jogador, ainda conseguiu ser o artilheiro da equipe. Vamos ver agora se o Ramon Dias, com o Ramon Dias, ele vai conseguir aí desempenhar melhor. Mas deixa aqui abaixo a sua opinião sobre essa possível contratação. Você gostaria de ver o Gustavo Cuéllar no Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, tá bom? E amanhã tem jogão. Não esquecendo, né? Corinthians e Criciúma. Estreia do Ramon Dias na Neoquímica Arena ao lado da fiel torcida. Então, deixa aqui abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!